Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto para mais um tópico, resgatando a série Resident Evil para o meu canal. Há um tempo atrás eu havia lido 3 livros relacionados a Resident Evil, escritos pela escritora, pela autora, S.D. Perry. Ela escreveu, é claro, com a licença da Capcom, e publicou alguns livros, sobre a série, na verdade 7 no total, em que ela, além de abordar os eventos de Raccoon City, alguns subsequentes, os eventos principais que ajudam a montar toda a história da franquia, ela também lançou alguns livros, poucos, mas relevantes, livros originais com histórias propriamente dela sobre a série, os elementos e tudo o que envolve Resident Evil como um todo. Há um tempo no passado, eu creio que há mais ou menos há um ano atrás, eu cheguei a narrar, ler os livros, 3 livros, basicamente aqueles que ambientavam a história original de Raccoon City, porque se trata da versão mais próxima do survival horror, a versão que realmente me interessa em Resident Evil, o Resident Evil Old School. Então eu li o livro da Perry, que narrou os eventos do primeiro game, o livro que narrou os eventos do segundo e, finalmente, do terceiro, Nemesis. E parei por aí. Até então, eu não tinha abordado nada, não tinha feito mais nada com os livros, Inclusive, não cheguei a criar vídeos tópicos comentando o livro, comentando a qualidade do livro, os elementos que ele trazia, como eu estou fazendo aqui agora. E talvez seja algo que eu faça futuramente, eu faça com o decorrer da progressão do canal. É algo que faltou. Fiz a narração dos livros, narrei a história de acordo com a escrita e relato dela, algo que não tem mais aqui no YouTube, eu não posto mais audiobooks no YouTube, narrações nesse sentido, mas eu acabei por abordar a obra fazendo agora análises, comentando algumas coisas que eu percebo, alguns sentimentos que eu tenho com a leitura. E como eu resolvi voltar a Resident Evil para fazer com que o conteúdo seja existente no canal sobre essa franquia, eu pensei, por que não, então abordar um livro sobre o Resident Evil Zero, o Resident Evil Zero, aquele que aborda a história de Rebecca Chambers e Billy Coen antes dos acontecimentos na mansão Spencer, lá em Raccoon. Por que não começar pela ordem certa, a ordem cronológica dos eventos? Embora 1, 2 e 3 sejam a história principal dos eventos de Raccoon, o Resident Evil Zero introduz a história da equipe Bravo, a equipe B do departamento especial da STARS, que foi até a mansão Spencer, chegou lá antes da equipe Alpha, a equipe que continha o Chris Redfield e a Jill Valentine. Eles também fazem parte da história, Eles também estão na história, inclusive, de Resident Evil 1, o Resident Evil original. Nós encontramos os personagens da equipe Bravo, pelo menos os sobreviventes, na mansão, mas houveram alguns eventos anteriores, que levou alguns deles ao óbito e várias outras coisas, inclusive também eventos que fizeram com que a personagem Rebecca Chambers, que é a protagonista, a grande protagonista de Resident Evil Zero, e também será deste livro aqui, chamado Resident Evil Hour Zero, Hora Zero, houve eventos que levaram essa menina a estar ali. E ela é definitivamente isso, A Rebecca Chambers é um personagem muito verdinho ainda, Ela é imatura, ela é muito inteligente, ela é erudita naquilo que ela faz, um verdadeiro gênio, mas em termos de trabalho campal, de trabalho militar, ela ainda é muito imatura nesse sentido. Rebecca é um personagem que eu gosto porque ela traz um contraste em relação aos outros personagens da série, Mesmo sendo imaturos, mesmo estando pouco acostumados com o hábito de ter que enfrentar uma enfermidade, uma ameaça como a ameaça de Raccoon City, da infecção zumbi, daquela total pandemia, apresentava, personagens, por exemplo, iniciantes como o Leon Kennedy
e a Claire Redfield no segundo game, mesmo que eles sejam iniciantes na lógica do game, né, original, como também se espelha aqui nos livros, eles têm um talento natural para fazer aquilo, né? Eles têm uma performance assim, sensacional, né, para pessoas que não tinham hábito ou não eram muito experientes com isso. É lógico que o Leon tinha treinamento militar, mas a Claire não tinha nenhum, né? E mesmo assim você sai bem, ela dá um jeitinho de sobreviver. A Rebecca é alguém que não foi treinada e não tem a especialização para fazer aqui o que supostamente ela deveria fazer. Isso dá um contraste interessante na série, porque enquanto os outros são muito preparados para agir de maneira militar, com uma abordagem militar, como o Chris como a Jill a Jill talvez seja a personagem mais badass da série, né? Eu acho que ela, inclusive, é um personagem bem mais marcante que o Chris. Rebecca age com a mente, ela é cérebro, né? A Rebecca é uma personagem muito inteligente, ela tem um reconhecimento muito rápido da situação, raciocina muito rápido, ela é uma personagem erudita. Não à toa, a papel dela para a STARS, né, para a equipe de Rackham, ela foi escalada porque ela era simplesmente um gênio da bioquímica. Na história do game, né, na história de Resident Evil 1 e Resident Evil 0, Rebecca é apresentada, né, na época, a Capcom não tinha muita atenção para essas questões, né, ela é apresentada como uma adolescente, né, com menos de 18 anos. Aqui no livro da Perry, ela já mudou isso, ela já alterou isso, ela já apresentou Rebecca Chambers como uma personagem que tem 18 anos, né, um pouquinho mais velha, porque ser menor de idade, estar num trabalho como esse seria impossível. Então ela tentou trazer aqui a Rebecca, deixando ela um pouquinho mais velha, para dar essa noção, essa percepção de algo realmente crível, né? Algo factual que poderia acontecer. Uma personagem maior de idade se envolvendo, né, com atividades militares. Menor de idade não pode fazer isso. Né? Mas lá a Capcom, lá, na década de 90, com o primeiro Resident Evil, tocava pro foda-se para essas coisas, né? Que é uma coisa que é muito comum na cultura japonesa, por exemplo. Se a gente pensar no campo dos animes, como Cavaleiros do Zodíaco, aqueles guris lá, né, que vestem as armaduras e tal, são crianças, né? Eles são pré-adolescentes. É meio louco isso na cultura japonesa, né? Mas acontece com muita frequência. Mas aqui Rebecca então foi colocada como uma pessoa com 18 anos, mas ainda assim ela é uma mini gênio da bioquímica, né? Ou seja, a Rebecca Chambers ela é genial, é realmente alguém muito dotada, né, para a idade dela. Ela é um pequeno gênio mesmo. E por isso ela foi escolhida para a equipe especial, né, para o departamento especial de tático da STARS, né, lá em Rackham, né? A ideia para a Rebecca é que ela fosse trabalhar como médica nessa equipe, né, o papel que ela tem nos games e também o papel que ela vai ter aqui nos livros, mas a princípio a formação dela é em bioquímica. E o que ela está fazendo aqui, na primeira missão dela, na missão de averiguação dos incidentes que têm acontecido, principalmente na periferia de Raccoon City, né, de pessoas sendo brutalmente assassinadas, mutiladas, né, que é obviamente para quem conhece Resident Evil, sabe que é devido ao vírus, né, o T-Virus da Umbrella que vazou, acabou infectando a população. O que está acontecendo aqui é que ela está com a equipe Bravo, né, a equipe B, a divisão B da STARS, né, uma equipe menos preparada, mas ainda competente, mas menos preparada que a equipe A, formada pela Jill, pelo Chris, pelo Barry, pelo Wesker, né? O Wesker que, por sinal, treinou quase que a metade de todos eles, está fazendo aí uma missão de averiguação, né? E a ideia inicial aqui, né, o propósito inicial aqui com a Rebecca é dar a ela a oportunidade de uma experiência campal. É quando, por exemplo, alguém faz concurso, né? Alguém por exemplo, tem um curso superior, alguém é profissional em uma área de curso superior, né? Pode ser na medicina, pode ser na enfermagem, no direito, na psicologia, e o sujeito vai lá, né, ou a mulher vai lá, presta um serviço, um concurso público no caso, né, ingressa nas Forças Armadas ou na Polícia Militar, por exemplo, né, procura um cargo militar, mas vocês sabem, né, tem aquela parte do preparamento, né, do ingresso nesses setores, né, nessas instituições militares, que mesmo que você tenha um curso superior e você vai atuar numa área que não seja a área
digamos, do enfrentamento, né, do campo militar propriamente dito, do combate, né, da contenção, da defesa, você ainda passa por aquele processo de treinamento, né? Você aprende a atirar com armas, tem um treinamento físico exigente, né, elaborado para você, ou seja, você não deixa de passar por todo aquele processo de treinamento e preparação que um militar comum, né, um militar como todos os outros, passa. E basicamente o que leva Rebecca Chambers para o campo, e é algo que o livro traz como uma riqueza de detalhes bem maior, né? Os games da Capcom não trazem esses detalhes, é algo que eu acho interessante nos livros da Perry, porque embora eles não sejam estupendos, eles trazem essa riqueza maior de detalhes, essa imersão maior dos fatos, né? É justamente esse ponto, né? Nós conhecemos os personagens, temos um contato com eles de uma maneira um pouco mais íntima, e aqueles furos, aqueles buracos que a Capcom não tinha muita preocupação em preencher lá na década de 90, os livros da Perry acabam preenchendo essas lacunas, né? Inserindo elementos nessas lacunas e apresentando os personagens também de uma forma um pouco mais emotiva, um pouco mais sentimental, porque nós jogamos com os personagens, é um game basicamente de survival horror, né, e nós não temos muito acesso aos pensamentos, aos sentimentos, né, tudo o que ocorre passa pela cabeça desses personagens, de uma maneira geral. E o livro, a literatura da Perry torna isso possível, né, essa percepção, esse aproximamento em relação aos sentimentos e experiências individuais, né, psicológicas dos personagens, né, as vivências em campo, mais próximas, né, mais táteis para a gente. Inclusive apresentando também backgrounds, né, de onde as pessoas vieram, sua história de vida, né, o que leva elas a agirem e reagirem da forma como reagem, e isso é aprofundado nos livros. Né, e aqui com Rebecca é muito interessante e marcante, já no primeiro capítulo, né, no prólogo e primeiro capítulo, que é justamente o recorte aqui da minha fala. Esse contexto, né, do prólogo e do primeiro capítulo que eu estou mencionando aqui, falando de uma forma um pouco mais contundente. Isso já fica claro aqui na Rebecca. Ela é jovem, superdotada, né, um gêniozinho dentro da corporação do Stars e que está sendo provada, sendo colocada à prova num treinamento militar comum a todos eles, embora o papel dela não será de trabalhos táticos de infiltração e defesa, como é comum no Stars. Ela será uma médica da equipe, mas ela está aqui num trabalho de averiguação que supostamente seria um trabalho simples, que não envolveria muitos problemas e que não traria muita dor de cabeça para ela. Mas vemos aqui todas as questões culturais, todas as questões relativas à identidade dela, a maneira como ela é, a maneira como ela se apresenta, vindo à tona. Rebecca é alguém genial, ela sempre foi muito inteligente, mas tem esse aspecto, né, do fato dela ser muito novinha. Isso não quer dizer que ela é imatura, algo que a Rebecca definitivamente não é. Mesmo que ela tenha aquele gesto, né, aquele movimento, né, corporal dela, né, um gesto mesmo que ela faz, que ela estica o braço e aponta, dá o dedão, né, aponta joia, quando ela concorda com alguma coisa ou entende alguma mensagem. Tem aquele gestinho característico dela que, por sinal, eu adoro. Eu gosto da Rebecca Chambers como personagem. Mesmo que ela tenha esses gestinhos mais meio molecão, meio descontraído, meio a carinha dela, né? A Rebecca Chambers nunca foi alguém imatura do ponto de vista emocional. Ela não é uma molecona. Ela é séria. Mesmo que ela seja muito jovem, inexperiente no trabalho militar ou coisas do tipo, e seja definitivamente a pessoa mais jovem da equipe do Stars, a Rebecca Chambers está longe de ser a pessoa mais imatura da equipe. E é algo que nós já vemos aqui no início, né, do capítulo, né, na maneira como os personagens da Bravo, né, o Enrico, o Sully, né, o Forrest, a maneira como eles olham para ela, tratam ela, né, agem como ela, como eles conversam entre si, você vê que embora mais velhos, alguns deles nem tão mais velhos assim, né, do que a Rebecca, mas mais velhos, digamos aí, uns 8 anos, 10 anos, você percebe que a maneira de se comportar, o nível de maturidade e seriedade com que a Rebecca encara as questões
é muito mais elaborado, é muito mais maduro do que eles próprios. Então ela é uma menininha, né, ela é uma moça de 18 anos aqui no livro, nos games ainda mais nova, lembrando, e que tem uma postura completamente diferente da deles, né? Ela leva as coisas muito a sério, o que faz também com que Rebecca seja uma médica, né, uma bioquímica na história de Resident Evil como um todo, né, extremamente competente, importante para a história da franquia como um todo. E não à toa ela também ganhou, né, recentemente, há algum tempo, né, a participação num filme, né, com o Leon e o Chris, né, e, que na minha opinião o protagonismo foi mais dela do que propriamente dos dois, né, que fazem aqueles marabolismos, aqueles paranauês absurdos, né, bélicos, que é própria dos dois. A Rebecca é um personagem com mais profundidade, é uma personagem com mais propriedade, né? Uma personagem mais séria, né? E é algo que me atrai justamente a personagem dela. E é interessante acompanhar Resident Evil Zero, não apenas jogando, mas lendo este livro da Perry, que foi justamente o último livro que ela escreveu, né? Da série Resident Evil, esse é o 7º livro, que por sinal, o tempo de escrita, né? O tempo de manejo com esses livros foi fazendo com que a qualidade deles fosse melhorando com o tempo, né? Os livros foram melhorando a escrita, a profundidade deles, o nível de detalhe e coisas e tal, fez com que a personagem em si, Rebecca Chambers, ganhasse mais um flavor aqui, ficasse ainda mais um pouquinho trabalhada e primeiramente, né, nesse primeiro contato com o primeiro capítulo, isso já é algo muito claro para mim, que o personagem Rebecca Chambers é um personagem de personalidade e a autora, a Perry, não deixou de tocar nesse ponto, né, que ela é jovem, ela é tratada pelos outros como se fosse uma menininha, uma moleca, os outros têm essa visão preconceituosa, não apenas em virtude da idade dela, mas por causa da aparência dela, né, ela, além de ser jovem, é alguém que aparenta ser ainda mais jovem do que é, isso a incomoda e também é algo que provoca nela uma certa preocupação, um certo incômodo. Rebecca é alguém que não é jovem, tem esse rótulo sobre ela de ser uma menininha, é um pouco tratada como menininha e, digamos, desqualificada pelos demais membros da Star em virtude disso, né? E é algo que faz também com que ela se movimente de forma a levar muito em consideração o olhar do outro, né? Tem uma cena aqui no primeiro capítulo que é justamente quando ela chega no trem, né, o trem que descarrilhou, né, não descarrilhou na verdade, né, mas alguns vagões ainda ficaram intactos, que justamente por causa do ataque que esse trem sofreu, né, do principal antagonista desse game e fatalmente aqui também do livro, né, que é aquela figura estranha, né, com aquele capuz e aquelas lesmas estranhas, né, que atacam o trem, né, aquelas mutações aberráticas lá, que eu não vou falar muito aqui, porque sabe lá, né, se todo mundo jogou o game, eu imagino que não, poderia se constituir em um spoiler muito grande, mas, né, quando a Rebecca tem o primeiro contato com o trem, quando ela definitivamente chega no trem, né, ela já tem a noção, né, ela já tem a informação de que o Billy Coen, né, um tenente supostamente condenado, né, foi condenado supostamente por alguns assassinatos que ele cometeu, né, ele matou outros militares numa força-tarefa de campo, estava foragido porque eles encontraram no meio do caminho um jipe tombado, com corpos que estranhamente parecem ter sido atacados, mas não por vias tradicionais, ou armas brancas, ou armas de fogo, eles tinham ferimentos muito estranhos, né? E com o ataque prévio que o trem sofreu, nós já podemos relacionar um fato ao outro, né? Fazemos essa associação de que eles foram atacados por aquelas lesmas, aquelas coisas esquisitas, né? Aquelas coisas medonhas, né? Que atacaram o trem também. Foi isso que fez com que esses militares que conduziam o supostamente bandido, né? Tenente Billy Coen, essas lesmas atacaram os militares e o Billy Coen, como o corpo dele não estava entre os soldados, né, os PMs, ele está foragido. Quando a Rebecca chega no trem, ela tem a sensação, né, ela tem uma certa insegurança de que o Billy poderia estar ali, e ela, ao invés de prosseguir, né, ao invés de seguir,
ela pensa em pegar o rádio e pedir por reforço dos outros colegas dela da STARS que estavam ali no campo também. O helicóptero deles havia tido uma falha técnica, um problema, eles tiveram que fazer um pouso, um pouso forçado ali na região, pouco tempo antes disso acontecer. Só que ela pensa, eu vou ligar o rádio, chamar a equipe, eles virão aqui e pode ser que esse trem esteja parado aqui há muito tempo, que tenha havido uma falha técnica, que eles estão aqui há bastante tempo e eles vão zombar de mim, porque eu pedi reforço para a equipe, eles chegaram aqui e só encontrarão simplesmente um trem parado, vazio, totalmente deserto e repleto apenas de marmotas, né? Nota-se nesse comportamento, nessa postura de Rebecca, uma certa preocupação, né, com a visão alheia, a maneira como os demais a julgarão. Né? Ela já é julgada de várias e várias formas apenas por causa da aparência dela, algo que inclusive a desqualifica inclusive, no âmbito da inteligência, né, no mérito que ela teve para chegar a ocupar o lugar que ela ocupa aqui agora. Então já é um elemento que mostra que a validação, né, o apreço dos demais é algo que a incomoda, algo que povoa um pouco o seu pensamento. Né. E já são elementos possíveis de ver aqui. Anteriormente, né, sobre o ataque ao trem, eu achei interessante também a forma como a Perry colocou no livro, fez o seu descritor, porque o prólogo aborda a vida em Raccoon City da forma como ela é. Pessoas que trabalhavam para Raccoon, pensavam sobre Raccoon, viam-se umas às outras, né? E esse pensamento, esse contato prévio com as vítimas, né, do ataque da Umbrella, é algo interessante porque expõe para nós também como se deu, né, a influência dessa mega corporação farmacêutica, né, que trabalhava debaixo dos panos, na verdade, para construir armas biológicas, né, tudo isso, é claro, né, as escuras, né, sem com que a opinião pública soubesse, e a visão das pessoas, né, a maneira como elas percebem o que é a Umbrella em Raccoon City, nos dá um pouco dessa dimensão, desse elemento, dessa riqueza histórica que foi a configuração, né, a entrada da empresa de fato em Raccoon City. É algo bastante interessante de acompanhar. Né? Nós vemos pessoas refletindo sobre se a Umbrella não tivesse feito suas instalações farmacêuticas na cidade, provavelmente essa cidade seria apenas uma rocinha, né, um lugar muito pequeno, sem basicamente ninguém. A cidade não teria crescido se não fosse por causa do apelo financeiro que a empresa, né, investiu nela em si. Né. Mal eles sabiam, né, que o próprio investimento da cidade seria também futuramente a sua ruína. Né. O que acaba acontecendo. Uma outra apresentação também que nós temos, eu acho interessante demarcar, interessante falar e finalmente terminar essa minha narrativa, esse meu áudio, é da própria figura de Albert Wesker, né, o principal antagonista da série, pelo menos em muitos, né, volumes, muitas edições dos games e também dos livros, que já é introduzido aqui no Resident Evil Zero, né, justamente um game que saiu depois dos eventos de Raccoon, né, que introduz esse prólogo, e quando nós jogamos o livro nós já sabemos que o Wesker de fato é um antagonista, é um efeito que nós vemos acontecer nos games e também fatalmente nós vemos aqui acontecer. O livro em si, como o game, ele se organiza a apresentar o Wesker como alguém, como um agente duplo, né? Alguém que já trabalha para a Umbrella há muitos anos, mas que não trabalha apenas com interesses da Umbrella, mas também com interesses próprios. Né? Ele é um agente duplo, ele é alguém que não liga para as pessoas com quem ele trabalha ou qualquer outra pessoa, né? Ele não tem empatia nenhuma pelos seres humanos. É um narcisista, né? Um narcisista sórdido, sádico. E Resident Evil Zero, a sua história como livro, vai organizar também e vai nos apresentar também os passos de Wesker, né, antes que ele de fato coloque em ação, né, os planos que a Umbrella tinha de testar a equipe dos Stars, tanto a equipe A
contra a equipe B, a equipe Alpha e a equipe Bravo. A Bravo sendo a equipe aqui da Rebecca Chambers. É interessante como o livro coloca já no primeiro capítulo, e coloca de forma importante, como os eventos, né, tanto aí dessa estação, né, de água próxima a uma fábrica, inclusive as duas interconectadas, né, e próximas à mansão Spencer, como os dois setores, né, os dois laboratórios, o acidente que ocorreu neles, né, tratou-se de um crime, né, tratou-se de um genocídio, né, um assassinato em massa, e não necessariamente foi fonte de um acidente, propriamente dito. Né? Não foi um vazamento dos vírus que eles produziam ali. Na verdade, a Umbrella contratou profissionais de diversas áreas, né, de várias instâncias, né, biólogos, bioquímicos, médicos, engenheiros, administradores, economistas. As estações da Umbrella, além de secretas, elas eram definitivamente, né, uma colônia de trabalhadores, né? Elas eram gigantes, né? Havia muitas atividades acontecendo ali naquele mesmo lugar. E nós vemos isso sendo retratado através dos pensamentos, né, das reflexões mesmo que o Wesker vai nos apresentando, né? Nós vamos acompanhando o pensamento dele enquanto ele acompanha as cenas e os zumbis andando pela estação, né, de como tudo isso foi orquestrado pela Umbrella. A Umbrella é uma estação genocida, né, ela acaba causando esses eventos de Raccoon City justamente para testar, né, as suas criações, testar o T-Virus, né, e testar também as abominações que acabam resultando dos experimentos que foram feitos com o T-Virus, né. Nós pensamos, por exemplo, nos Leakers, nós pensamos nos Hunters, e todas essas coisas, a Umbrella queria dados, queria saber se as armas biológicas que ela havia criado, se elas realmente compensavam, se elas realmente tinham um nível ideal, para depois, futuramente, né, vender essas aberrações como armas biológicas para os países que se interessassem por elas. Né. Esse era o plano da Umbrella. E ela usa, né, de maneira criminosa, né, cruel, maligna, as suas próprias equipes. Né? O que nós vemos acontecer em Resident Evil 0 e Resident Evil 1 e 2 principalmente, né, é que a situação sai de controle e acaba caindo no domínio público futuramente. Né? A Umbrella queria organizar isso, mas deixar tudo às escuras. Não queria que essas informações viessem à tona, não queria que essas informações ganhassem o domínio público, não viessem, né, a ser de conhecimento público. Era fazer tudo por baixo dos panos, como ela sempre fez. Né? Esse era o plano. Mas, antes disso, o que ela queria fazer, o que ela fez efetivamente, foi expor toda a sua equipe de trabalhadores, todos os seus funcionários, a essas merdas, né, de vírus, de criações abomináveis que ela fez, né, geneticamente consolidou e criou, e também queria que essas armas biológicas fossem colocadas à prova, né, a partir de equipes treinadas, capacitadas para fazer frente a elas. Né. Não apenas matou os funcionários, mas criou todo um parquinho diabólico, né, de zumbis e criaturas abomináveis, onde ela queria que oficiais, né, militares treinados, né, uma equipe especial colocasse essas armas químicas, né, à prova. E a STARS foi selecionada justamente para isso. E o Wesker, né, o Albert Wesker, foi o agente da Umbrella infiltrado na STARS, que acabou conduzindo, né, as equipes ao encontro dessas abominações. E a função dele era coletar dados para a Umbrella, para que assim a avaliação fosse feita. O Wesker já trabalha aqui, como o livro mesmo coloca, né, ele vai além dos games. O Wesker já trabalha para a Umbrella há muito tempo, ele trabalha para a Umbrella desde a década de 70. Isso aqui, em termos, se a gente pensar no ano em que Resident Evil 1 foi lançado, e se a gente pensar que Resident Evil 0 também acontece basicamente na mesma noite, né, horas de diferença, nós aí podemos levar em consideração que o Wesker já trabalha na Umbrella há quase 20 anos. Né, e ele percebe, né, que ele é descartável.
né, que ele é alguém que não significa absolutamente nada para a Umbrella, que ele pode ser descartável quando ele menos esperar. Depois que ele cumprir a sua função, né, de coletar todos os dados que ela deseja, todos os dados de inteligência que a empresa deseja dele, né, que ele possivelmente será descartado. Então ele já está de saco cheio também, ele já não liga para porcaria nenhuma, ele quer fazer o trabalho dele, encher o bolso de grana, pegar o vírus para si, como nós veremos nos eventos de Resident Evil 1, né, do primeiro Resident Evil, depois do 0, e ficar rico e trabalhar para si próprio, né, ele se torna um mercenário de fato. Ele sempre foi uma pessoa de caráter totalmente questionável, né, ele é um vilão dos mais imorais, digamos assim, dessas séries de survival horror que surgiram no Japão, principalmente através da Capcom, né? E isso é indiscutível, né? Mas nós vemos aqui a percepção de Wesker sobre essa corrupção, além da própria dele, né? A corrupção que também é própria da Umbrella, né? E o Resident Evil 0 também vai nos organizar e nos apresentar um Wesker fazendo aquilo que a Umbrella deseja, que é colocar a equipe Bravo aqui no Resident Evil 0 em risco, né? Depois a equipe Alpha no Resident Evil 1 também em risco, testar, colher dados e depois pular fora. Ele vai jogar o jogo, mas passará também a incluir nesse jogo algumas regras, alguns princípios, alguns planos pessoais que ele tem para se apoderar dos vírus e fazer um uso indiscriminado deles futuramente, né? Nós veremos isso aqui ocorrer. Então o Resident Evil 0 basicamente vai se dividir em percepções e nas experiências tanto práticas na ação e também os sentimentos relacionados a essas vivências, né? Tanto de Rebecca Chambers, que é o personagem central aqui, né? O Billy Cohen vai aparecer, é claro, mas também deixando espaço um pouquinho, né, para as percepções de Albert Wesker, né? E claro que nós em algum momento também encontraremos William Birkin, que aqui nesse momento da história, né, nesse momento da narrativa de Resident Evil ainda está vivo, né? É um bom capítulo, é uma boa introdução à personagem de Rebecca, sem dúvida nenhuma. E como eu falei, por ser um livro mais tardio da Perry, né, desses que ela escreveu para a série Resident Evil, já é um livro um pouquinho mais escrito. Ela pegou o jeito de fazer a coisa, né? Os games não davam muito texto, eles eram muito pobres em texto, né? A gente só encontra files nele, né, nesses games, né? E a maior parte do tempo a gente ficava jogando mesmo, né? Usufruindo de um game survival horror, atirando aqui e acolá, mas não havia muito fala, muito diálogo, não havia muito cutscene. Então a Perry, desde o princípio, quando ela escreveu o primeiro livro para a Capcom, ela teve que pensar e fazer realmente do zero, né? Pensar em estratégias para, do zero, transformar esses games com raríssimos elementos textuais, transformar esses games em romances. É algo não muito fácil. E eu percebo, né, lendo os livros dela, que com o tempo ela foi aprimorando, pegando o jeito de fazer isso. E aqui, como se trata do 7º livro, né, que ela escreveu, para a primeira história cronológica do Resident Evil, a gente já nota, já no primeiro capítulo, um pouquinho mais de assertividade dela sobre como transformar em romance alguma coisa que não foi escrita para ser, né? Já é um bom indicativo de que o livro terá um pouquinho mais de qualidade em termos de detalhe, percepção, né, sentimentos de personagem do que livros prévios tiveram. Muito bem, meus caros, é apenas uma introdução do livro, né, apenas relacionada ao prólogo e o capítulo 1, como eu havia falado. Espero que tenham gostado, que tenham tido alguma curiosidade e interesse para checar o livro vocês mesmos, né? Não necessariamente esperar que eu o faça para vocês. Fico por aqui, né? Em algum momento volto com a série. E por hora, deixo o meu caloroso abraço a todos vocês. Até breve.